Oi, o tópico do vídeo de hoje é sobre coisas da faculdade de medicina que ninguém te conta quando você entra e eu vim bater esse papinho aí com você. Principalmente porque eu fui uma pessoa que idealizou muito a faculdade de medicina, né? Eu fiquei 6 anos aí no cursinho, então eu sonhava muito com isso, idealizava e tinha muitas expectativas sobre a faculdade de medicina. E por várias faculdades também. Tinha um ano que eu queria passar na USP, tinha um ano que eu queria passar em qualquer federal, tinha outro ano que eu queria passar na UFSCar. Enfim, eu acho que é uma nuance aí de uma montanha-russa que a gente vai passando e vai extraindo aquilo que a gente sente e aquilo que aquilo causa em nós. Enfim, o que eu quero dizer é, temos toda essa história de expectativa e na vida, em maior ou em menor grau, a gente tem expectativa nas coisas. Então, eu entrei na faculdade e estava com muita expectativa sobre o curso de medicina, né? E a gente vai stalkeando a faculdade, vendo os projetos, vendo a interação, stalkeando veteranos. E eu acho que a gente fica, né, com aquele friozinho na barriga e aquela expectativa do que será que eu vou encontrar. E é óbvio, como eu falei, tem muita idealização por trás disso, né? A gente acha que vai ser mil maravilhas e tem coisas muito ruins que acontecem também. Enfim, é uma experiência única, individual, mas não tanto. E se você então vai estar para entrar aí nesse comecinho de ano numa universidade de medicina, primeira coisa, parabéns. Independente se for pública ou particular, eu tenho certeza que você lutou para estar nesse lugar, é o seu sonho e você não pode comparar a sua trajetória com nenhuma outra pessoa, porque a história é sua, a vida é sua e como você vai trilhar daqui para frente só depende de você. Mas o foco desse vídeo é bater um papo com vocês sobre algumas coisas que acontecem na faculdade quando você entra e que às vezes quebram a sua expectativa de forma negativa ou que às vezes te surpreende, tá? E a frase central desse vídeo aqui que eu quero deixar é que as coisas acontecem de forma gradual, com o tempo. Eu, por exemplo, estou no meu segundo ano agora da faculdade, no quarto período especificamente. Então, assim, eu passei por muitas coisas. E eu quero te dizer, o que fica de tudo isso é que as coisas acontecem com o tempo, com o passar do tempo. A gente tem um ritmo de estudo muito diferente, né, da faculdade para o cursinho, para vestibular, para a escola. É sim um ritmo diferente. E no primeiro período me assustou um pouco, justamente por essa novidade, por esse mundo novo, pelo mundo acadêmico também. A gente nunca até então tinha ouvido falar sobre a ABNT, trabalho científico, iniciação, apresentação de congresso, ir num congresso que é caríssimo, tem que se deslocar, os congressos nacionais, internacionais, intercâmbio, residência. Então eu acho que a gente é bombardeado sim com muitas coisas novas e tem coisas que a faculdade não vai preparar a gente para isso, né? A gente acaba tendo que ter, pelo lado bom ou pelo lado ruim, a autonomia de ir atrás daquilo que a faculdade não nos proporciona. Porque se a gente ficar só com o que a faculdade nos proporciona, a gente sai um profissional bem mediano. A gente tem que ir, sim, atrás das coisas que a faculdade não dá. E aí é o que eu falo que dá muito medo no primeiro período, muita insegurança, porque não tem uma grade ou alguém que te ajude, te ensine, te mostre como fazer, e você ali, um calouro, é bombardeado de informações e de obrigações e deveres, porque você já sofreu no cursinho, aí você já tem informação de que a residência está cada vez mais concorrida, está cada vez mais difícil e que você vai ter que prestar residência e também tem análise curricular, então você tem que fazer muita coisa além de passar na prova em si. Então eu acho que a gente fica meio confuso para que lado correr, né? Como que eu vou trilhar esses 6 anos na faculdade? E aí então a gente acha que no primeiro período é tudo muito hostil. Eu acho que é uma palavra hostil, porque, primeira coisa, ninguém se conhece direito. Você com a sua própria turma e com os veteranos. Ninguém se conhece direito. Então, acaba que algumas amizades ou inimizades são formadas ali nessa primeira impressão que a gente tem. Só que a gente vai vendo com o passar do tempo que as coisas vão mudando. Amigos que você tinha no começo não vão ser os mesmos amigos, ou pessoas que você não se dava tão bem passam a ser suas amigas.
Então eu acho que a gente tem que estar muito aberto a isso também, não ser muito concreto e fixo nisso, porque conforme as máscaras vão caindo, assim que eu digo, que todo mundo quer apresentar o melhor lado, né? Todo mundo quer dar a melhor versão de si para conquistar as pessoas, para ganhar espaço. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se demonstrando, como qualquer ser humano, que a gente é feito de múltiplas faces, a gente é feito de múltiplas personalidades dentro da gente. Enfim. E aí, então, você vai começando a conversar, fazer networking. Eu acho que essa palavra é muito chave também, porque o networking na medicina é de extrema importância. Na vida como um geral, né? Quando você se comunica bem, quando você se dá bem com as pessoas, quando você consegue estabelecer relações interpessoais sólidas, eu acho que você se destaca em qualquer área, não só na medicina. E na faculdade é assim também. Você começa a ir num esporte, você vai conhecer o pessoal de um time, são um pessoal de vários períodos. Você vai num simpósio, numa palestra, você conversa. Esteja aberto a conversar, a ser curioso, a perguntar. Porque você vai começando a criar conexões, você vai começando a estabelecer o seu nome, sabe? Você vai começando a se transparecer nesse mundo. Aí você começa então a se familiarizar com as coisas, com as pessoas. E a gente sabe que na faculdade de medicina tem liga, tem iniciação científica, tem grupo de estudo, tem projeto de extensão. Então tem muita coisa a mais que você consegue fazer. E você precisa então, eu acho que ir atrás disso, mas também trabalhar isso dentro de você. Como eu disse, a questão do networking, que é muito importante. E também a questão das soft skills. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que entra na faculdade tem que aprender a desenvolver e ir atrás para saber. Porque hoje em dia as pessoas e as lideranças e as diretorias, todos os processos seletivos, a gente vê que não tá mais tão tecnicista, né? Que são as hard skills. Que qualquer um pode sentar e aprender os 12 pares de nervos cranianos, por exemplo. Mas questões que estão ligadas mais com as nossas capacidades interpessoais, é difícil de você aprender, você tem que desenvolver, né? Você não senta numa cadeira e aprende a como lidar em equipe, a como ser bom em trabalhos estressantes. Eu acho que essas habilidades socioemocionais que a gente tem que ter na faculdade são muito bem vistas quando você vai prestar um processo seletivo, né? Porque cada vez mais a gente bate na tecla de que a medicina tem que ser mais humanizada. A gente não pode ver o paciente como um ser doente, como uma doença, né? Resumir o paciente à doença. A gente tem que ver ele como um ser biopsicossocial que ele é. Então é um ser complexo. Então a gente tem que ter esse lado mais humanizado. E a carreira da medicina é muito difícil, é muito desgastante. E muitas vezes a gente se deixa desumanizar, a gente se robotiza muito, né? Pelo sistema, enfim, muitas camadas desse assunto. Mas o importante é a gente ter essas habilidades socioemocionais, essas soft skills, essas habilidades interpessoais de conexão também, a gente tem que ter e tem que desenvolver, porque isso abre muitas oportunidades e muitas chances. E aí é que eu digo também que as coisas acontecem de forma gradual. Não é no primeiro período que você vai aprender a estudar, não é no primeiro período que você vai conseguir uma iniciação, não é no primeiro período que você vai entrar em ligas, que você vai produzir um trabalho científico de grande relevância numa revista indexada, por exemplo. Então são escadinhas que a gente constrói e isso eu quero passar para você para te deixar calmo. Porque a gente entra lá e é bombardeado de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E as coisas vão acontecendo com o tempo, com o tempo. As pessoas vão te conhecendo, os veteranos, as pessoas das organizações que já cursaram esse caminho que você está cursando agora, no começo. Elas vão te conhecendo e vão vendo o seu perfil. E quando surgir alguma oportunidade que se encaixe no teu perfil, essas pessoas vão te ter como referência para te buscar, para te incluir. Então, por isso que eu falo novamente sobre a importância do networking, você ser uma pessoa bem sociável e que consiga se desenvolver num grupo coletivo. E então, as coisas vão acontecendo. Aí, no segundo período, você já começa a produzir um resumo simples. No segundo período, já começa a abrir oportunidades para algumas ligas que são mais abrangentes, não precisa tanto de conhecimento técnico.
Então você já consegue entrar em alguma liga. Dentro da liga, você começa a conhecer os professores, os orientadores, e o seu ramo, o seu leque, a sua zona de conforto vai se aumentando, vai se expandindo, entendeu? Então é muito importante que você entenda que as coisas acontecem de forma gradual. E você vai criando o pertencimento. Eu acho que nada é mais valioso também do que o pertencimento. Quando você se sente pertencente a um grupo, a uma faculdade, a uma atlética, a uma liga, você quer fazer aquilo dar certo, você quer se esforçar para aquilo dar certo. Então, isso só se constrói com o tempo, porque é muito difícil você já entrar na faculdade. É óbvio, tem a euforia, tem a felicidade de você estar numa universidade, tem a atlética, as festas, tudo. Só que o sentimento de pertencimento puramente dito ainda não está consolidado, porque é tudo muito novo. A gente precisa de tempo para se consolidar esse pertencer. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai gostando, você vai criando raízes e laços que te permitem ter esse pertencimento. Então, você já vai tendo mais confiança para assumir também cargos e responsabilidades que requerem mais de você. Eu acho que isso também é de extrema importância. E ter noção disso vai acalmar o teu coração quando você entrar agora na universidade. Ou você que está no começo. Isso acalma o coração, porque eu agora vejo isso de uma forma mais expansiva do que eu via antigamente quando eu entrei. Falei bastante, né? Me desculpa, gente, aqui eu me desembesto a falar e eu vou falando mesmo. E a linha de raciocínio vai sendo montada. E eu gosto muito de conversar e compartilhar com vocês. Já deixo aqui então as minhas redes sociais para vocês me seguirem. Comentem aqui sugestões de vídeo. Podem curtir, comentar, compartilhar, por favor, isso ajuda muito. Tô agora focando bastante no YouTube. E sempre gostei muito de compartilhar minha vida, os meus pensamentos, os meus conhecimentos. E é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.